Olá amigos do Fenômeno Esportivo, eu sou o Theo Pimenta e hoje eu estou com a jogadora Érica, jogadora da seleção de Pinda atualmente e professora de Educação Física. Solta a vinheta. Érica, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Fenômeno Esportivo e contar um pouquinho da sua história e a sua trajetória no futebol feminino. Foi um pouquinho sofrido? Como que foi o início lá? Cara, difícil, bem difícil. Eu vim da periferia, o futebol feminino não é bem visto, né? Infelizmente não é bem visto. De qual cidade você é? Eu moro em Taboão da Serra. Taboão da Serra. Taboão da Serra, lá na Zona Sul. Foi difícil, mas a gente não desiste. Mulher é assim, né? Sempre batalhando, sempre ali e acabou dando certo pra mim. E logo lá no início da sua adolescência, descobriram você, né? Você tinha um professor que te conduzia no futsal e a USP, né, precisava montar um time de futebol para disputar o Campeonato Paulista. E aí você foi convidada a ir para a USP, né? E ficou quantos anos lá? A USP, não lembro exatamente as datas, mas eu fiquei na USP. Não lembra ou não quer falar? Por essa parte. Uns 2 anos mais ou menos fiquei na USP e aí acabei fazendo um teste para a categoria de base em São Paulo, aí não parei mais. Joia. E esse início na USP lá, você falou que não tinha muita base, a sua base era as brincadeiras de infância, né? Que você brincava bastante de futebol na sua casa com o seu pai e seu irmão, depois você entrou numa escolinha de futebol feminino mesmo ou entrou numa escolinha de futebol masculino e foi para a USP já com uma base, ou ali você foi construindo uma base esportiva, né? De fundamento, de técnica? Como foi esse processo? Foi difícil porque eu não tinha, né, escolinha que a menina pudesse jogar, era só para os garotos. Isso, daí você teve essa passagem dentro da formação esportiva, né, o início da sua formação esportiva. Não teve nem formação, né, mesmo das brincadeiras com meus pais, com meu irmão, eu aprendi ali do futebol dali, né, de brincadeira de escola, não tive escolinha para poder ir, porque não tinha, o feminino não tinha, né. Hoje ainda não tem, né? Ainda não tem, olha, falou tudo, ainda não tem. E eu comecei a jogar, alguém viu que eu tenho um jeito e foi pro futsal, e do futsal fui para outro clube de futsal, e aí um técnico viu, pô, legal, tem uma menina assim, quer levar para fazer um teste na USP, já que ia ter o Paulista, e foi assim, não tive base. E você já começou como zagueira ou começou em outras posições, foi recuando e tornou zagueira? Tipo isso, eu era meia, de meia, porque eu era veloz, era levinha, né? Daí joguei de meio tempo, depois fui pra volante, porque eu tinha mania de atacar e depois voltar, ficava ali, queria marcar e não esquecia o meio de campo. Aí joguei bastante tempo de volante, depois de um tempo alguém olhou e falou, você é alta, você podia fazer um teste na zaga. Daí não saí mais. E aí você, logo no inío, despertou o interesse do São Paulo, ou você foi até o São Paulo, ou alguém te levou até o São Paulo, ou o interesse foi despertado ali no Campeonato Paulista pela USP? Como que surgiu o interesse do São Paulo? Na verdade, como era obrigatório ter 4 universidades, a universidade que eu jogava tinha uma garota que jogava que ela era técnica da categoria de base. Daí ela levou eu e mais 3 meninas pra fazer teste na categoria de base. Foi meia sorte, assim, né? Daí acabou que eu fiz o teste, fiquei, eu e as 2 garotas, depois elas saíram e ficou só eu. E na verdade foi o bom Campeonato Paulista que você fez pela USP, né? E você estava me contando que o time era formado por estudantes, e aí você já logo novinha começou ali no meio das meninas, né? E aí como que era os jogos, os treinos, né? Tinha treino, como é que funcionava nesse início lá na USP? Então, tinha treino, era todos os dias, né? 2 treinos, só que eu só poderia participar da parte da manhã porque eu estudava à tarde. E era bom porque as meninas da universidade só podiam estar à tarde, aí o grupo estava maior, estava todo mundo junto, era bem mais interessante. Foi assim, a gente teve que se adaptando ali, porque o pessoal de universidade é diferente de você que
joga na periferia, completamente diferente. A gente teve que se adaptar ali também, mas foi uma experiência assim. E aí muitas meninas aprendendo também, né? Exatamente. No caso, é por isso que você diz essa diferença. Você já veio com uma história corporal, né? Você já sabia onde ficar, qual posição que você ia ter que desenvolver, e aí as meninas estavam aprendendo. Daí você falou que era essa dificuldade, né? De uma quase profissional ali, né? Ou aspirante a profissional, sonhando ser profissional, e as meninas estudantes e jogando futebol, né? Isso. Embora a competição vocês disputaram um campeonato que tinham 4 faculdades e a competição rolava, né? Exatamente. Mega nível, acho que o nível mais baixo era das universidades, infelizmente, mas a gente tinha uma equipe boa. Né? Foi acho que uma experiência não só para mim, que sonhava em ser jogadora, mas para elas também, que era uma da biologia, uma da odonto, mas elas pegaram uma experiência enorme ali, vendo profissionais que vieram de seleção brasileira. Acho que agregou muito para ambas as partes. Assim. E aí você já comentou sobre São Paulo, ficou 1 ano lá na base de São Paulo e já se profissionalizou, né? Graças a Deus. E conta pra nós essa transição, né? Isso, essa rapidez, né, de se tornar profissional. Você ficou 3 anos praticamente na base. Exatamente, né? A maior felicidade, porque eu vi as meninas pela televisão jogando na base do São Paulo naquela época, era a seleção brasileira. Tinha 15 das meninas que eram do São Paulo, era da seleção brasileira. Então eu ia estar ali no meio, era o meu sonho. E, nossa, super feliz, aprendi demais e foi rápido, foi uma ascensão rápida assim. Eu falei, agora aproveitar o meu momento. Né? Fora que financeiramente era o que iria me ajudar, porque eu era de periferia, eu não trabalhava. E era uma verba que ia me ajudar demais na minha casa, família. Então foi. E aí você teve esse momento. Quanto tempo você ficou no São Paulo? Essa primeira passagem, né? Você teve outras passagens pelo São Paulo, mas essa primeira passagem foram quanto tempo? Fiquei 2 anos, foram 2 anos sequentes, assim. E aí quais os campeonatos vocês disputavam? A gente disputou nesses anos que eram os mais importantes, o brasileiro e o paulista. 2 anos sequentes que eu fiquei no brasileiro e paulista e campeã dos 2. Eu sou bicampeã do São Paulo. Bicampeã brasileira e bicampeã paulista? Só São Paulista, brasileira não, só a campeã só. Uma vez campeã paulista. Aí ó, gente, o título aí, ó, as medalhas aí que a gente tem. Verdade. E conta pra nós o primeiro título, foi paulista ou foi brasileiro? Paulista. E aí? Nossa. Aí, naquela época, como estava surgindo o futebol feminino, tinha mídia, tinha tudo, você se sentia atleta. Você era novinha, uma das mais novinhas do grupo, não precisa falar a idade, Tá, não sei que você não quer. Era uma das mais novas, assim, eu tinha acho que 19 anos. E já estava jogando? Já estava jogando profissional, dentre as meninas que eram da seleção brasileira, que tinha de 24. Como não tem idade específica, né, pro feminino, então eu tava com 19 anos ali no meio do pessoal de 24, 25, mas de seleção brasileira, então ser campeã paulista foi um marco pra mim. Joia. Ela vai deixar um pouquinho essas histórias, de algumas histórias para depois do intervalo. A Erika vai contar para nós agora os 3 títulos, né, pelo São Paulo. Foram os únicos nessa, ou teve mais depois na outra passagem? Foram esses 3 títulos os únicos no São Paulo? Sim, depois teve 2 vice, infelizmente. Joia. Conta para nós o primeiro, que foi o Paulista. Então, o Campeonato Paulista, não lembro a data, o ano exatamente. Mentira. Quero falar a verdade. Acho que foi em 97, 98,
99. Logo quando subiu então? Logo quando eu subi, já fui para um campeonato importantíssimo, supostamente, e já fomos campeãs. E você falou que tinha 15 meninas da seleção, mas quem que era a destaque do time do São Paulo? São Paulo na época tinha Cici, que eu não vou esquecer nunca, uma mestra, a Kátia Silene, Formiga, que atualmente está em São José, não me recordo. Formiga está jogando. Está jogando ainda. Ela vai bater o recorde do Zé Roberto. Vai bater, não tem como, né? A Roseli jogava na época, Pretinha, Michael, era uma equipe, nossa, melhor. Maravilha, que era goleira, que foi destaque na seleção brasileira. Então tinha muita gente, né? Então era uma equipe assim, pra mim era o auge, pra mim era tudo auge. E aí você começou com essas feras aí, né? Fera mesmo. E o Paulista, você tem alguma história específica desse primeiro Paulista aí? Alguma história bacana pra contar pra nós? Tem uma que eu era reserva, né? Mas sonhava em um dia poder voltar lá, onde eu vou treinar pra estar lá. E na final, eu era volante, mas na final a zagueira se machucou no início do jogo, assim, Érica Kess. Tive aquele tremor, mas vamos pra cima. E ganhei o título em campo. Eu pensei que eu ia ganhar o título fora, mas ganhei o título em campo. Nunca esqueço, pra mim foi assim, excepcional poder estar ali e dar um pouquinho de mim, assim, pra ajudar. E o duro é que a gente passa um período de fora, né? E você não tá muito no clima da competição, né? E aí você entra e tem que se superar, né? Tem que superar tudo isso. Tudo isso e mais. A gente fez a preliminar da semifinal do masculino. Acho que, se eu não me engano, era São Paulo e Cruzeiro que ia fazer. E o estádio estava lotado. Como que você entra em campo, você olha... Você treme. Na hora do aquecimento você já treme. Mas é superar e pensar no seu sonho. Eu queria estar aqui, não queria, então eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor. E depois o outro título paulista foi logo na sequência? Foi 99 e 2000, isso. 2000, a virada ali do século. E é um marco, né? Se a gente for pensar, o segundo título, e aí já estava jogando, como é que foi essa história do segundo título? Segundo título eu voltei para reserva. Né? Certo. Eu ficava mesmo de suplente, entrava nos 22 do segundo tempo. Mas de estar ali tendo aquela experiência para mim já era bom. Eu pensava, claro que eu sonhava em ser titular sim. Só que o grupo era muito bom, forte, então né? eu tinha que batalhar e eu nunca desisti, ia continuar batalhando. Daí veio o bicampeonato, graças a Deus, felicíssima também. O pessoal comentando na rua, a felicidade da minha família, porque sabia que era o meu sonho. A experiência que eu peguei dali, eu acho que eu vou levar pra vida, pra tudo, não só pra esporte, né? E aí você virou a famosa da rua, né? Famosa da rua, falando tudo, autógrafo, camisa, traz camisa, que é São Paulo, traz camisa pra mim. Um prazer, doce. Muito bom. E o brasileiro? O brasileiro era... Você lembra mais ou menos quantas equipes eram? Que ano que foi esse título do brasileiro? Brasileiro, como o Paulista foi em 99, 2000, acho que foi em 99 também, no mesmo ano. Acho que foi aqui em Taubaté, não me recordo muitas datas, mas foi aqui em Taubaté, o brasileiro, que eu disputei, mas acho que já havia tido alguns. A quantidade de equipe eu não lembro, só sei que a nossa final foi contra o time do Rio, acho que foi o Mas aí vocês passaram por etapas, aí como que era o sistema de competição? Tinha quantos jogos aí para chegar na final? É mais ou menos isso, tem as chaves, eliminando, tanto que quando eu comecei a jogar, que eu vi, porque eles têm uma quantidade de garotos que eles levam pro campeonato. Certo. Acho que uns 3, 4 jogos eu fiquei de fora, eles falaram, não tava lá a listinha, vai fulano, poxa, meu nome não tá. Eu vim mais pras finais, assim, já tava oitavas, quartas, semifinal. Então eu não lembro exatamente a quantidade de jogos que tinha. Certo. Você tinha que treinar bem pra você poder estar naquela equipe, sim, né? Com certeza. Eu quero estar lá. E graças a Deus eu vim pra parte boa, que é oitavas, quartas, então só jogo bom. Só jogo bom, estão precisando de mim, porque senão era o que eu pensava na época. Campeã aqui em Taubaté, acho que até alguns técnicos me encontram e falam, tem um jornalzinho e tal. Só falta estar lá, muito legal. E depois você teve, né, você teve um período que você ficou um pouco afastada do futebol e depois você retorna. Conta pra nós essas histórias aí.
Ah, é um pouco de tristeza, porque parar de fazer o que você mais gosta. Só que não tem, infelizmente, não tem uma estabilidade. O futebol feminino não tem estabilidade. Você vai jogar, vai ser contratada por 5 anos, você vai ficar aqui 5 anos, você vai ser bancada 5 anos, você vai ter um salário 5 anos. Então, os contratos são a partir das competições, né? Se você tem 3 meses de competições, os caras fazem um contrato de 4, 5 meses. Por aí, se você for campeã, ele renova ali porque vai ter o próximo campeonato. Se você for bem campeã, principalmente, eles renovam pro ano que vem. Caso contrário, você ganhou o primeiro, foi vice, mas vai até a segunda, eles ficam com você, você foi vice de novo, eles acabam com a equipe, faz uma peneira de novo e montam uma equipe pro ano que vem. Aí a gente vai acabando que desistindo, você tem que querer muito. E como eu não tinha condição financeira, eu fui, vou parar, vou trabalhar, vou ajudar minha mãe. Aí eu fiquei um bom período afastada. E você jogou futsal, retornou pro futsal? Falando, retornei pro futsal, por Cotia, joguei o Paulista também, mas de futsal, completamente diferente, uma área completamente. Mas foi bom também a experiência, a gente não pode perder não, porque era futebol, né? Independente de futebol. Aí fiquei, aí eu falei, vou parar mesmo, vou desistir, eu quero ajudar minha mãe, não tá dando certo, não era uma verba ruim, era uma grana boa, mas não tem estrutura. Aí parei e fui trabalhar. Aí quando eu fiquei desempregada foi onde a técnica me levou para USP, no início de tudo, me trouxe para cá para Pinda. Por isso que é bom manter as relações, né? Porque sim, o mundo dá uma volta enorme, né? E aí você veio parar em Pinda, né? Então, de Taboão você veio para Pinda já direto? Não, eu passei por algumas outras cidades, né? Também tô no Zona Sul. Certo. Morei 2 anos em Cotia nessa época do futsal. Mas aí a etapa que você ficou desempregada, você voltou para casa dos seus pais para Taboão ou não? Não, não era mais lá, a gente morava certo. no Guarapiranga ali, São Amaro ali, Zona Sul ali. Certo. Aí eu voltei pra casa, minha mãe desempregada, eu também desempregada, e aí? Daí essa técnica que me levou pra USP, foi em casa, um dia que eu tava precisando pra equipe daqui de Pinda, pô, o que você tá fazendo e tal? Tô desempregada, vamos pra lá. Foi em 2006, finalzinho de 2006, aí ela, dá pra ir em 2007, eu mando passagem, tudo. Falei, dá, melhor pingar do que secar. Foi onde eu vim parar aqui, no Maigado. Feliz. E tá até hoje aqui, né? E na equipe também. Na equipe também, agora meio atleta, meio auxiliar, tô ali. E aí fazendo uma transição, né? Você se formou em Educação Física. Isso. Aí pela faculdade de Pinda, e agora você está tentando essa transição aí, mas você disse que está lesionada atualmente, mas está inscrita. Estou inscrita, estou tratando, né, fazendo aí trabalho de fortalecimento, experimentando, né, porque a gente já não está mais jovem, não vou falar, não adianta, já está mais jovem, a gente tem que se cuidar. E é isso, se der para ser atleta ou ajudar, atleta eu não vou ser mais por causa da idade, mas para ajudar a equipe que estou, e se precisar auxiliar também o Fábio Castilho, estarei também. Joia. Um abraço para o professor Fábio Castilho. Você tem Face, redes sociais, você tem esses contatos? Facebook. Pode falar aqui. Facebook, Érica Lacrino, procura lá, tá gente? Vai estar lá, tudo que tá passando agora. Joia. Érica, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pela participação no Fenômeno Esportivo. Um grande abraço a todos. Valeu, galera!